Oi minha gente, tudo bem? Estamos de volta aqui com os nossos vídeos sobre Estudando com Deus. E hoje eu queria conversar com vocês sobre Deus estar conosco nos nossos desertos, nos nossos furacões, no olho dos problemas. Então, assim, sabe aquele momento em que você se acha completamente sozinho? Em que você recebeu notícias ruins, em que você está passando por uma situação emocional muito difícil, que você não sente forças, que você está enfrentando uma depressão, que você está enfrentando uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, e você se acha muito só, né? Você de repente está tendo ali que tomar remédios para dormir, para administrar essa ansiedade, essa dor, essas cicatrizes da alma, né? E aí eu queria te dizer que muitas vezes a gente se desespera, a gente pensa que está sozinho, a gente pensa que Deus não está vendo, que Deus não está agindo, que Ele não está querendo fazer nada com relação àquilo. E a gente se sente só, a gente perde a fé, a gente perde a esperança de que existe um Deus que cuida de todas as coisas, né? E aí a gente vai se sentindo cada vez mais abandonado por Deus, de certa forma. Então, hoje eu queria trazer esse tema para vocês, com uma passagem bíblica que eu gosto muito particularmente, porque essa passagem bíblica, ela demonstra que Deus, ele não está dormindo, ele não está desatento, ele não está morto, ele existe, ele está atento e ele está a um passo de fé de você, certo? Então, abram suas Bíblias em Marcos 4, 37. E eu vou na minha Bíblia, que é essa daqui, ó. Essa é a minha Bíblia ilustrada, anote. Muita gente me pergunta. E é uma Bíblia bem legal, em que existem várias ilustrações nela. Existem vários trechos da Bíblia ilustrados. Existem espaços aqui, ó, para você fazer suas próprias anotações. E eu indico demais. Vou colocar a referência dela nos comentários, certo? E aí, se vocês quiserem, podem acessar ela também, tá? Então, eu abri a minha Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículo 37. E tem dizendo o seguinte: só para contextualizar, estavam todos dentro de um barco, tanto Jesus quanto os discípulos, né? E no versículo 37, tem dizendo que logo uma forte tempestade se levantou. Ou seja, estavam todos em alto mar, em um barco, e aí uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a se encher de água. O barco começou a inundar de água, né? Ou seja, o que foi que os discípulos pensaram? O barco vai simplesmente ruir, né? Vai encher de água e todo mundo ali vai morrer em alto mar, né? Enquanto estava essa tempestade acontecendo, Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram Jesus clamando, dizendo: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. E aí Jesus despertou do seu sono, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve uma grande calmaria. Então Jesus disse aos discípulos, Jesus perguntou aos discípulos: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Então, gente, essa passagem
da Bíblia em Marcos, né, é muito significativa para os nossos momentos de tempestade, que são momentos naturais na vida de todos nós seres humanos. Representa o quê? Essas tempestades na nossa vida, elas acontecem frequentemente e de uma forma randômica. O sofrimento, ele é aleatório. Ele não escolhe raça, não escolhe origem, não escolhe cor de pele, não escolhe gênero, não escolhe status social. O sofrimento, ele vem aleatoriamente para todos, de formas inúmeras, possíveis e inimagináveis, né? Então, de certa forma, todos nós passamos pelas nossas tempestades, todos. E você que está estudando certamente passa pelas suas tempestades, seja um ambiente dentro de casa que não te favoreça, seja pais que não te apoiem, que estão ali pressionando para você passar, seja irmãos que também não te apoiam e que te fazem se comparar a ele ou a ela, né? Seja professores que te pressionam, seja colegas de estudo que estão lá de repente em outras fases da vida e te pressionam e fazem você se sentir menor, de repente uma quebra financeira, de repente uma saúde de um parente, uma morte de alguém, um divórcio, de repente um aborto, de repente, enfim, a vida ela vem cheia de sofrimentos imprevisíveis. E diante dessas tempestades, minha gente, eu quero te dizer uma coisa. Deus está atento, né? Muitas vezes a gente se comporta como esses discípulos se comportaram lá naquele barco, né? A gente tenta meio que acordar, né, Deus e dizer: Deus, não tá vendo não tudo que tá acontecendo? A gente vai morrer, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não se importa com isso, né? E aí a gente tende a perder a nossa fé, a diminuir a nossa fé. A gente começa a questionar o próprio Deus, o próprio poder dele e questionar o próprio amor de Deus sobre nós, né? Porque sabemos no nosso interior que somos filhos de Deus, que Deus nos ama, que Deus nos fez com todos os nossos detalhes específicos e Deus nos conhece profundamente e nos ama profundamente. Mas nos momentos de crise, nos momentos de tempestade, nos momentos em que as circunstâncias estão desfavoráveis, a gente vai e simplesmente duvida da existência de Deus, né? Principalmente para quem estuda no momento das reprovações. Uma reprovação num teste físico, por exemplo. Ou seja, Deus, o Senhor não está vendo que eu lutei tanto para chegar ali e o Senhor não se importa que eu simplesmente não tenha tido força para ir até o final? Como é que o Senhor não me deu força? Como é que o Senhor não me deu capacidade, não me deu a ideia para eu chegar lá e passar naquela prova oral, né? Como é que o Senhor não trouxe à minha memória a resposta daquela prova escrita, a resposta daquela questão que eu errei por pouco? Eu estava em dúvida entre duas alternativas e como é que o Senhor não me ilumina para que eu tenha acertado ao invés de ter errado? Como é que o Senhor vê todo o meu sofrimento e não se importa com isso, né? A gente pega e se comporta como esses discípulos dentro do barco, né? A gente vê a água entrando dentro do nosso barco, a gente prevê que possivelmente iremos morrer naquela situação, iremos perder os nossos sonhos, iremos ter a nossa vida destruída, né, pelas circunstâncias e simplesmente a gente tenta acordar Deus, dizer: olha Deus, peraí, o Senhor não tá vendo não, o Senhor não se importa não, né? E aí Jesus, ele vem aqui nesse versículo e ele nos traz mais uma lição de amor, de misericórdia e de graça. Porque se dependesse da nossa fé, né, aquilo que acontecesse com a gente, possivelmente poucas coisas aconteceriam, né? Mas como Deus é um Deus de graça, ou seja, Ele dá de graça as coisas pra gente, mesmo que a gente não mereça.
né? Ele é um Deus de misericórdia, ele perdoa facilmente e ele nos dá aquela graça, né? Pela sua própria bondade. Então, Deus, com muita misericórdia, com muito amor, com muita bondade, com muita graça, ele simplesmente faz aquela tempestade parar para trazer aos discípulos e a gente essa lição, que ele simplesmente pode fazer tudo e qualquer coisa. Deus, ele de repente disse: silêncio, aquiete-se. Ele apenas disse 2 palavrinhas: silêncio, aquiete-se. E de repente o vento e o mar obedeceram a Jesus. Então, tudo aquilo que parecia completamente impossível, tudo aquilo que estava levando na cabeça dos discípulos a ruína deles, cessou completamente apenas com 2 palavras de Jesus. Então veja, ele, cheio de poder, ele vem e traz uma situação completamente nova e inimaginavelmente boa para aqueles discípulos. E aí Jesus, ele devolve a pergunta depois da sua misericórdia. Ele traz para a gente a lição e traz para a gente a pergunta que tem que ficar realmente dentro da gente. Por que vocês estão com medo? Por quê? Ou seja, vocês não sabem que Deus é o Deus de todas as coisas, que tudo responde ao poder de Deus? Tudo que a gente vê e o que a gente não vê responde ao poder e ao comando de Deus? Então, por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Então, Jesus faz 2 perguntas. 2 afirmações e 2 perguntas. Então, ele realmente pergunta: por que você está com medo? Entre aspas, se você sabe que eu posso todas as coisas. Ainda não tem fé? Você ainda não tem fé o suficiente para crer? Então Deus traz essas 2 perguntas para a gente como lição. Mesmo que você esteja aí num mar de circunstâncias desfavoráveis, num mar de reprovações, no olho do furacão, no meio da tempestade, da chuva e da ventania, mas Deus te pergunta: por que você tem medo? Você ainda não tem fé? Então tá aí um convite para a gente desenvolver a nossa fé, para que nossa fé cresça, apareça. E assim Deus já mostra que Ele pode todas as coisas e Ele pode mudar todas as coisas. E aqui eu trago para vocês uma oração nesse sentido, certo? E a oração é a seguinte: Espírito Santo, me fortaleça em meio à tempestade e em meio ao fogo da provação. Me abraça para que eu não duvide em momento nenhum que Deus me sustenta. Amém. Então, minha gente, eu queria trazer justamente essa reflexão para vocês hoje com esse vídeo. Eu não sei qual é a tempestade que você enfrenta, mas provavelmente você enfrenta uma ou mais de uma tempestade. E talvez Deus esteja lhe perguntando: por que você está com medo? Entre aspas, se você sabe que eu posso todas as coisas. Você ainda não tem a fé suficiente, né, para me pedir ajuda, para confiar em minhas coisas? Então, que você seja convidado por Deus, através desse vídeo, para desenvolver a sua fé e para deixar o seu medo de lado, confiante que Deus está com você. Então é isso, minha gente. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.